Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Jesus ensina em Cafarnaum e cura um endemoniado. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, foram à sinagoga, e ali Jesus ensinava. Estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Na ocasião, estava na sinagoga deles um homem possuído de um espírito imundo, que gritava dizendo: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o conjurou severamente: Cala-te e sai dele. Então o espírito impuro, sacudindo-o violentamente e soltando grande grito, deixou-o. Todos então se admiraram, perguntando uns aos outros: Que é isto? Um novo ensinamento com autoridade. Até mesmo aos espíritos impuros dá ordens, e eles lhe obedecem. Imediatamente a sua fama se espalhou por todo lugar, em toda a redondeza da Galiléia. Comentários dos Pais da Igreja. Pseudo-Jerônimo. Marcos, dispondo a composição do Evangelho por si próprio, não na ordem dos fatos, não seguiu a ordem da história, mas preservou a dos mistérios. Por isso, narra o primeiro milagre no sábado, dizendo: entraram em Cafarnaum. Teofilacto Diócrida. Retirando-se de Nazaré, no dia de sábado, quando os escribas se reuniam, entrou ensinando na sinagoga. Por isso se segue. E logo no sábado foram à sinagoga, e ali Jesus ensinava. E, com efeito, para isso, a lei ordenava que aos sábados os homens se consagrassem ao repouso, para que, aplicando-se à leitura, se reunissem em um único local. Mas Cristo ensinava repreendendo-os, não adulando-os como os fariseus, por isso se segue. Estavam espantados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ensinava também com autoridade, convertendo os homens ao bem e, pelo castigo, ameaçava os que não criam. São Beda. Os escribas também ensinavam ao povo aquilo que está escrito em Moisés e nos profetas. Jesus, por sua vez, como Deus e Senhor do próprio Moisés, conforme a liberdade de sua vontade, ou acrescentava à lei aquilo que lhe parecia faltar, ou pregava ao povo alterando-a, como lemos em Mateus. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, digo-vos. Uma vez que, pela inveja do diabo, a morte entrou no orbe terrestre, a medicina da salvação teve de agir, em primeiro lugar, contra o próprio autor da morte, e por isso disse: Na ocasião, estava na sinagoga deles um homem possuído de um espírito imundo. Pseudo-Crisóstomo. Denomina-se espírito tanto o anjo como o ar e a alma, e mesmo o Espírito Santo. E para que, pela comunicação de nome, não caiamos em erro, acrescentou imundo. É chamado de imundo por causa da impiedade e do afastamento de Deus, e porque tem parte em todas as obras imundas e depravadas. Santo Agostinho. Ademais, quão grande poder tem a humildade de Deus, que apareceu em forma de servo.
é coisa que os próprios demônios sabem, de tal modo que o declaram ao próprio Senhor, revestido da fragilidade da carne. Segue-se, pois, que gritava dizendo: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. É claro por estas palavras que neles tanto havia ciência quanto não havia caridade, porquanto temiam dele seu castigo, mas não amavam nele a justiça. São Beda. Com efeito, vendo o Senhor na terra, os demônios criam que seriam imediatamente julgados. Pseudo Crisóstomo. Ou disse isto como se dissesse: retirando a imundície e impondo o conhecimento divino às almas dos homens, não nos dais lugar entre os homens. Teofilacto Diócrida. O demônio julga, pois, que sair do homem é sua perdição. Com efeito, os demônios se mostram impiedosos, julgando sofrer algum mal quando não atormentam os homens. Segue-se: sei quem tu és, o Santo de Deus. Pseudo Crisóstomo. Como se dissesse: vejo com atenção teu advento, pois não tinha notícia firme e certa do advento de Deus. Chama-o de santo, não um entre muitos, porque também era santo cada um dos profetas, mas anuncia que ele é o único, pois pelo artigo que é posto em grego manifesta que é o único, mas é pelo temor que reconhece o Senhor de todos. Santo Agostinho. Fez-se conhecido a eles tanto quanto quis, e quis tanto quanto foi oportuno, mas fez-se conhecer não como aos santos anjos, que gozam inteiramente de sua eternidade participada, conforme é o Verbo de Deus, mas dar-se-ia conhecer para aterrorizar aqueles de cujo poder tirânico iria libertar os predestinados. Deu-se, portanto, a conhecer aos demônios, não por ser a vida eterna, mas por certos efeitos temporais de seu poder, que podem ser antes notados pelos sentidos angélicos, mesmo dos espíritos malignos, que pela fraqueza dos homens. Pseudo Crisóstomo. A verdade, no entanto, não queria os testemunhos dos espíritos imundos, por isso segue. Jesus, porém, o conjurou severamente: cala-te e sai dele. Com isto, nos é apresentado um dogma salvador: que não creiamos nos demônios, por mais que anunciem a verdade. Segue-se: então o espírito impuro, sacudindo-o violentamente e soltando um grande grito, deixou-o. Uma vez, pois, que aquele homem falava como sábio e proferia as palavras separadamente, para que não se julgasse que compunha as palavras não pelo demônio, mas pelo coração, Jesus permitiu que ele fosse dilacerado pelo demônio, para manifestar que era este quem falava. Teofilacto Diócrida. Para que, vendo, percebessem de qual mal era o homem libertado, e por causa do milagre crescem. São Beda. Pode, no entanto, parecer contraditório que se diga que o demônio dele saiu rasgando-o, ou, como dizem algumas cópias, atormentando-o de todas as maneiras, ao passo que, de acordo com Lucas, não lhe fez nenhum mal. Mas também o próprio Lucas diz: e o demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer nenhum mal, de onde se compreende que Marcos tenha dito atormentando-o de todas as maneiras ou rasgando-o, correspondendo ao que disse Lucas depois de o ter lançado por terra no meio de todos. E pelo que disse em seguida, sem lhe fazer nenhum mal, compreende-se que aquele abalo dos membros e aquele tormento não o mutilaram, como os demônios costumam sair, isto é, amputando alguns membros ou arrancando-os. Tendo, de outra parte, visto o poder do milagre, admiraram-se com a novidade da doutrina do Senhor e, por aquilo que viram, foram suscitados para perguntar sobre aquilo que ouviram, de onde se segue. Todos então se admiraram, perguntando uns aos outros. Para isto, pois, se faziam milagres,
para que, por eles, se cresce com maior segurança no evangelho do reino de Deus que era pregado, uma vez que aqueles que prometiam as alegrias celestes aos filhos da terra mostravam na terra obras celestes e divinas. Antes, no entanto, como atesta o evangelista, ensinava-os como quem tem autoridade e agora, com a multidão testemunhando, dá ordens aos espíritos imundos, e eles o obedecem. Segue-se. Imediatamente, a sua fama se espalhou por todo o lugar, em toda a redondeza da Galiléia. Glosa de São Tomás de Aquino. Pois aquilo com que os homens muito se admiram prontamente se divulga, porque a boca fala da abundância do coração. Pseudo Jerônimo. Em sentido místico, Cafarnaum se interpreta como aldeia da consolação, o sábado, por sua vez, como repouso. O homem em poder do espírito imundo é curado pelo repouso e pela consolação, de modo que o local e a ocasião estão de acordo com a saúde. O homem em poder do espírito imundo é o gênero humano, no qual a imundície reinou desde Adão até Moisés, pois sem a lei pecaram e sem a lei pereceram. O que reconhece o Santo de Deus recebe a ordem de calar-se, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, mas serviram a criatura de preferência ao Criador. O Espírito, rasgando o homem, saiu dele. Tendo se aproximado a salvação, aproximou-se a tentação. O faraó, quando ia despedir Israel, perseguiu Israel. O diabo, desprezado, eleva-se nos escândalos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.